pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sinapse Criativa e o assunto de hoje é um pouquinho sério. Hoje o assunto é Olimpíadas de Tóquio e o vestibular. Se você acompanhou nos últimos dias, uma atleta estadunidense virou notícia ao desistir de uma competição que lhe traria a medalha provavelmente de ouro. Se você não viu o que está acontecendo nas Olimpíadas de Tóquio, eu vou te contar um breve resumo de quem é essa estadunidense. Ela é a Simone Biles, acho que é assim que pronuncia o nome. Ela tem 24 anos e é medalhista, já acumula vários prêmios na sua carreira e é uma das mais reconhecidas ginastas estadunidenses, mesmo com uma pouca idade. E o que tem de tão diferente nessa notícia e nesse feito dela para que eu viesse trazer em vídeo para vocês esse tema relacionado ao vestibular. Primeiramente, porque ela virou notícia não porque conquistou uma medalha, e sim porque desistiu da competição. E antes da gente começar a falar sobre o acontecimento em si, eu queria manifestar a minha grande admiração por esse ato de coragem. Coragem porque não é fácil desistir. E às vezes a gente acha que desistir nunca é uma escolha, nunca é uma opção. Claro que depende muito em que fase você tá, o que você tá fazendo, mas no caso da Simone, ela priorizou a saúde mental dela. Para quem não sabe, a Simone ela é portadora de um transtorno chamado TDAH. Para quem não sabe, a sigla significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Posso falar com um pouco de familiaridade, porque eu também sou portadora de TDAH. E o TDAH é um transtorno neurobiológico que compromete algumas funções cognitivas e funcionais do portador. Então, é um transtorno neurobiológico que afeta principalmente o lobo frontal da pessoa. Então, o lobo aqui da frente. Responsável pelo raciocínio, pelo controle da emoção, da atenção, do foco e também da disciplina. Ou seja, tudo isso que eu te falei agora já consegue te dar uma ideia de o quão difícil foi para Simone se tornar uma atleta premiada. Pois falando como uma boa TDAH, a disciplina não é algo intuitivo para nós e não é algo fácil de se conquistar. Então, com toda certeza, ela deve ter feito muita força para chegar onde ela está hoje e ela deve ter lutado muito para conquistar esse reconhecimento que ela tem. Então, o ato de desistir não foi uma derrota para ela, foi uma vitória. O fato dela priorizar a saúde mental dela. Então, ela soube reconhecer que naquele ponto, que daquela barreira para frente, ela não podia mais. E por que eu trouxe esse assunto num canal de vestibular? É porque isso acontece o tempo todo com o aluno que está prestando o vestibular. Às vezes, desistir não é sinal de fraqueza ou derrota, e sim de coragem. E eu não tô gravando esse vídeo para você desistir da sua vaga, desistir do teu curso, nada disso. Eu vou trazer aqui uma terceira história. A Simone é a primeira, você é a segunda, e eu acho que eu sou a terceira para linkar esses dois universos, para te fazer entender que essa notícia não é isolada e ela tem mais a ver com você do que você imagina. Então, quando eu estava prestando o vestibular, eu não tinha ideia do que era esta palavra priorizar. Se priorizar. Eu aprendi que a gente tinha que estudar acima de tudo, que a gente tinha que ter uma rotina insana de 10, 15 horas por dia de estudo, ou seja, tudo que você pudesse fazer, não olhando para si, e alcançar o vestibular era bem-vindo. Eu me tornei uma estudante que pensava da seguinte forma: estude enquanto os outros dormem, estude enquanto os outros riem, estude enquanto os outros brincam. E esse tipo de mentalidade adoece o aluno. E é por isso que eu te falei no começo do vídeo que eu tenho uma admiração enorme pelo ato da Simone, porque ela teve muita coragem em abdicar de um pódio pela saúde mental. E aí você pode dizer, mas é fácil, ela já chegou lá. Imagine você que ao longo da sua caminhada, você lute com todas as forças e ao longo dessa caminhada você perca pedacinhos de você, né? Que você perca momentos, que você perca pedaços de você que fazem quem você é, que você deixe a sua saúde mental de lado. Quando de fato você alcançar o pódio, se você alcançar dessa maneira, você chegará lá incompleto.
e a sua vitória não terá gosto doce. A sua vitória será amarga. E por que eu falo com tanta propriedade sobre isso? Porque aconteceu comigo. Então, eu tive uma jornada muito intensa, muito complicada, por vários motivos. Mas eu não me priorizei. Então, quando eu cheguei aonde eu queria chegar, eu estava toda esburacadinha e com uma saúde mental muito debilitada. E isso não foi nada legal, porque eu não pude nem curtir a minha vitória. E daí em diante, eu tive mais trabalho para consertar aquilo que eu não havia dado atenção durante o processo. Então, o vídeo não é para você desistir, não é para você mudar de carreira, não é para você estudar menos, é para você prestar atenção. Porque às vezes a gente precisa recuar, a gente precisa desistir, a gente precisa diminuir o ritmo para que a gente consiga enxergar o todo. E o que é o todo nesse caso? É quais opções você tem, o que você precisa, se aquele momento é adequado para você, se aquele método funciona, se você realmente está evoluindo e se a tua escolha faz valer a pena o teu esforço. Eu sei que parece meio doido falar isso nessa época do ano, quase na reta final dos vestibulares, mas às vezes para a gente observar a paisagem, para a gente enxergar tudo que a gente pode ter, a gente tem que recuar. Então, isso serve para você como exemplo dessa nossa atleta, que desistir é uma opção. E não desistir do teu sonho, mas recuar, se cuidar, se amar, se montar, pegar todos esses caquinhos, esses pedacinhos que a gente perde ao longo dessa rotina maluca e conseguir chegar inteiro na vitória. E construir o teu pódio da melhor maneira possível. Reconhecer os seus limites, saber quando é hora de parar, saber quando é hora de recomeçar. Eu quis trazer essa notícia não só porque a Simone era TDAH, mas porque o ato de coragem dela de chegar nesse pódio e abdicar dele com tanta elegância e com tanta humildade merecia ser mencionado e serve como inspiração para vocês também. Então você que está aí me vendo, que está do outro lado da telinha, não hesite em desistir caso seja necessário. Não hesite em recuar. Não hesite em mudar de direção. Às vezes a gente está tão acostumado com os caminhos tradicionais que levam até a aprovação que a gente não consegue enxergar que existem métodos melhores, que existem outras chances, que existem outros caminhos que te levam para a mesma vitória. Então eu espero que vocês tenham entendido o recado e que esse vídeo te sirva de motivação e que tá tudo bem você tá cansado, você estar precisando de um tempo, né? O que eu costumo falar para amigos, alunos e agora eu aplico para mim, algo que eu não fazia e que eu não fiz por muito tempo, é sempre me colocar aonde eu deveria estar, onde eu quero estar e nunca entrar ou tentar me medir pelos parâmetros dos outros. Se isso funciona para um aluno, se estudar 10 horas por dia para ele funciona, se 15 horas por dia fez fulano ser aprovado e eu não consigo estudar isso, então vamos se adaptar, vamos adaptar a minha rotina para que eu não supere limites que eu não consigo levar adiante. Ninguém precisa chegar ao pódio se arrastando, por isso que tem que ser confortável para você, tem que ser adaptado a você, entende? A gente não pode nos medir com a régua dos outros. Então, se precisar, tire um tempo, recue, reflita, se ame, se reconstrua antes de você voltar a lutar. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo, deixa nos comentários também se você já passou por alguma situação que você teve que fazer isso ou se você está prestes a fazer. Me conta um pouquinho do que está acontecendo, eu vou gostar de saber. É isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!